Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 16 ao capítulo 19. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 16, nós vamos ver que os fariseus e os saduceus, eles pedem um sinal, né? Falei sobre isso ontem. E nós vamos ter neste capítulo a confissão de Pedro. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum profeta. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais do sacerdote, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, chamado à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tens compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. É tão interessante isso, que no mesmo capítulo, Pedro tem uma revelação dos céus, coisa que nenhum dos discípulos tiveram, não é? O próprio Jesus disse: olha, bem-aventurado és, ou seja, feliz és tu, Pedro. Por quê? Porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, que aquele ali sim era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, só foi Jesus começar a falar a respeito da sua morte que Pedro fala novamente. E desta vez é repreendido. Não é mais admirado pelo mestre, mas é repreendido como sendo pedra de tropeço, como ele falou algo que não vinha da parte de Deus, vinha parte do próprio demônio. Isso serve de alerta para mim e para você, não é? Porque nós temos que tomar a decisão sempre, vivermos de modo espiritual ou vivermos de modo carnal. Diante das circunstâncias que nos são apresentadas no nosso dia a dia, precisamos tomar essa decisão. Então, a atitude de Pedro muito nos ensina. Você quer ter a revelação dos céus e viver, né, segundo o Espírito? Ou você vai dar vazão à sua insegurança e viver segundo a carne? Os discípulos de Cristo, né, ele vai alertar que o fim de todos, né, o que cabe a todo discípulo de Jesus é aquilo que coube o mestre. E o que foi? A cruz. Olha só. Então lhe disse Jesus aos seus discípulos: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por a minha causa, por amor de mim, em outras versões, achá-la. Achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem em seu reino. E aí, o capítulo 17, nós vamos ter já a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus contigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, você percebe que aqui, Jesus, entre 12 discípulos, ele tinha 3 mais chegados. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Não é? Tem até uma musiquinha das crianças. Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles eram próximos a Jesus, estavam sempre presentes com o mestre. E aí foram esses 3 que tiveram a oportunidade de ter um momento em particular com o mestre no alto do monte, onde Jesus subia para orar. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Até esqueceu dele e dos outros 2 discípulos, não é? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo das nuvens, uma voz lhe dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo a ele ouvir. Que coisa mais maravilhosa, não é? Semelhante a isso aconteceu quando João Batista batiza Jesus, né? E aí ouviram os discípulos e caíram de bruços, tomado de grande temor. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos e a ninguém mais viram, senão a Jesus. Que experiência, não é? E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois os escribas será necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não os reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. E aí nós vamos ter a cura de um jovem possesso. Versículo 14 do capítulo 17. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou dizendo: Senhor, compadece-me do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerá? Trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: Por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará.
nada vos será impossível. Olha que extraordinário, né? Agora, um pouco, nós passamos pela parábola da mostarda, que é o menor grão. E a gente viu a dimensão, né, do pé de mostarda. Nós podemos ver aqui que Jesus faz menção, né, a uma fé pequena, que seja no tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão, mas o seu efeito, a sua ação será extraordinária. O segredo da fé é não duvidar. E aí, de novo, Jesus vai falar a respeito da morte. Então, você está vendo que agora Jesus, com mais frequência, como se ele estivesse, né? Como se estivesse, não. Ele está preparando os discípulos para a sua partida. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Por quê? Pensaram só na morte, não pensaram na ressurreição. Tendo eles chegado em Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto. Das 2 dracmas perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra imposto e tributo, dos seus filhos ou dos estrangeiros? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não se escandalizem, não escandalizemos eles, vai ao mar, lançou o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estárter. Tomando, entrega-o por mim e por ti. E aí, o capítulo 18 é aquele que é maior no reino dos céus, né? O que causa muita curiosidade. Quem não quer ser o maior no reino dos céus? E naqueles dias, né, naquela hora, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus quem era o maior no reino dos céus. E nós vamos ver isso aqui em Mateus, e lá em Lucas 22 também nós vamos ter isso. Jesus chamando quem? Uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebereis, né? Então, olha aqui o grande exemplo, né, que Jesus dá para nós. E aí ele vai falar da parábola da ovelha perdida. E aí nós vamos verificar que ele vai falar assim: vede, não desprezei qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas extraviar, não deixará ele nos montes a 99, indo procurar a que extraviou? Se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos, né? Então, a vontade do Pai é que todos cheguem ao conhecimento da salvação, né? E aí ele vai nos trazer um conselho de como nós devemos tratar um irmão culpado. Olha só, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, ou seja, uma conversa particular. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Isso era a determinação da lei. Está lá em Deuteronômio 17, também no 19. E se ele não os atender,
dizei-o à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, se-lhe-á concedida pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? E aí nós vamos ter diversos outros pontos, né? Quantas vezes devemos perdoar? Era a dúvida dos discípulos e ainda é a dúvida de muitas pessoas, né? Lembrando que perdão não é sentimento. Perdão é obediência. Eu decido obedecer aos mandamentos de Jesus. Aonde está esse mandamento? Vou te citar apenas um. A oração do Pai Nosso, que acabamos de meditar nela, não é? Olha só. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecar contra mim eu lhe devo perdoar? Até 7 vezes? Então Pedro estava achando que esses 7 vezes era um número extraordinário de perdão. Quão misericordioso Pedro estava sendo, não é? Mas ele foi surpreendido. E eu e você também somos surpreendidos quão misericordioso é o Senhor. Porque a resposta dele para Pedro e para nós hoje é: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí temos a parábola do credor compassivo e no capítulo 19 Jesus vai atravessar o Jordão, né? E multidões, né, vai segui-lo e ele vai curar as pessoas, né? Ele vai falar sobre o divórcio aqui, olha só, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por causa deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, em outra versão, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicou-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Deus não sonhou com o divórcio, Deus sonhou com o casamento. E aí ele sonhou e quis compartilhar esse sonho da unidade de uma só carne com a humanidade. Essa tamanha unidade, né, que é experimentada, né, pelo Pai e pelo Filho. Jesus o declara, né? Eu e o Pai somos um. Então isso era tão extraordinário que Deus falou: eu vou criar uma instituição para que o homem experimente um pouquinho do que era essa unidade. E ele criou o casamento. E ele sonhou que o homem vivesse isso aqui nessa terra. Então, divórcio não foi criado por Deus. Por que se dá o divórcio? Pela dureza do coração do homem. Simplesmente é esta a resposta de Jesus. E aí nós vamos ver, né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disse-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então nem convém casar. Ou seja, é melhor nem se casar.
Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos a receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tal, e há outros que a si mesmo se fizeram eunuco, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.